Chico Xavier era arrimo de família. Eram 15 irmãos. O seu pai, o senhor João Cândido, havia se casado 2 vezes, ficou viúvo no primeiro casamento, onde teve 9 filhos, e no segundo casamento, outros 6. Chico era um dos mais velhos e ele e o senhor João Cândido, os únicos que trabalhavam. Certo é que no ano de 1939, o senhor João Cândido, que trabalhava como vendendo bilhetes da Loteria Federal, um cambista. Aliás, por mais de 30 anos, o pai de Chico trabalhou como cambista. E em 1939, ele é acometido por um reumatismo renitente, que lhe deixou na cama por quase 1 ano. Naquela época, era muito comum os médicos receitarem a chamada injeção de ouro. A injeção de ouro nada mais era que um complexo vitamínico, né, muito comum nos casos de reumatismo. Mas para os padrões financeiros da família do senhor João Cândido, certamente não seria fácil manter a compra de 2 injeções de ouro por mês para que ele pudesse fazer o seu tratamento. E é claro, eles compravam então as injeções e a família, muitas vezes, ficava desprotegida para as suas necessidades mais básicas. Nessa mesma época, um dos primeiros livros publicados por Chico Xavier, Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, veio a lume. E as pessoas compareciam, então, à casa de Chico Xavier, muito felizes, dizendo que o livro era um sucesso e que as vendas daquele livro estavam indo muito bem. E o senhor João Cândido, na cama, estava acamado, ficava ouvindo aquelas histórias, aquelas informações, e via ao mesmo tempo a sua situação e a da família muito difícil. E certo dia, então, questionou Chico Xavier: Chico, eu sei que todos os livros que você publica, você entrega em benefício dos pobres. E isso faz muito bem, isso é muito bom, Chico, mas neste momento eu acredito que não existem pobres mais pobres que a nossa família. Então eu gostaria de saber, Chico Xavier, meu filho, né, disse o nosso querido João Cândido, se os espíritos não poderiam escrever um livro e que este livro então fosse vendido em favor da nossa família, já que nós também estamos aí necessitados desta caridade. Neste momento, Chico Xavier, compadecido da ignorância mesma do seu pai, disse a ele: mas meu pai, estes livros, todos os recursos auferidos da venda dos livros, é destinado assim aos pobres, às pessoas necessitadas, às instituições socorristas. Aliás, esta era uma prática de Chico. Cada um dos livros psicografados eram devidamente direcionados em cartório, os seus direitos autorais, a instituições pelo Brasil afora. Até hoje, passados aí algumas décadas do seu desencarne, muitas instituições permanecem sobrevivendo, não é, a partir dos direitos autorais dos livros de Chico Xavier. Então, meu pai, disse Chico, nós não podemos absolutamente usar estes livros em nosso benefício, até porque eu não sou aquele que os escreve, eu sou um mero instrumento. Estas obras são dos espíritos, dos bons espíritos, e foi tentando explicar o seu pai que aquela hipótese absolutamente não seria possível. O seu pai, então, aborrecido, respondeu a ele: mas Chico, esses espíritos então aí que te acompanham são muito atrasados. Afinal de contas, por que não nos ajudar? Por que não nos socorrer neste momento? Sabemos lá se esses espíritos sabem ao menos o preço do quilo de feijão. Qual a lição
máxima que Chico Xavier nos traz neste momento, que a mediunidade, a verdadeira mediunidade é aquela exercida com Jesus. Ou seja, é tudo aquilo que os espíritos benfeitores transmitem através do médium. Todo esse material, todo este conteúdo deve ser utilizado da melhor maneira possível e o médium, verdadeiramente consciente e responsável, não poderá jamais lançar mão desses recursos próprios da venda dos livros e de tudo aquilo que resulte do trabalho mediúnico para benefício próprio. Chico Xavier, ao longo de toda a sua trajetória enquanto médium, deu-nos esta lição. As pessoas agradecidas, seja pela publicação de um livro, mas seja também pelo recebimento de uma carta consoladora, muitas vezes queriam presentear Chico Xavier. Davam-lhe relógios de ouro, quadros artísticos, peças artísticas caríssimas. Pequenas fortunas chegaram às mãos de Chico Xavier. E ele sempre e sempre direcionou todos estes recursos para a caridade alheia, dando-nos este exemplo, que o que recebemos do mundo espiritual, e especialmente todos os médiuns que recebem estes recursos, este produto necessariamente deverá direcionar todos estes valores intelectuais àqueles que necessitam. De maneira que fica para nós este ensinamento, mas este de Chico Xavier, quando, morrendo absolutamente pobre, numa condição totalmente limitada financeiramente, nos transferiu esta lição de que o que vem de graça da espiritualidade deverá necessariamente ser direcionado gratuitamente àqueles que necessitam.